São João, Evangelho de João 4:4. Conta-se que um desses cientistas começou a fazer alguns experimentos. Ele pegou uma pulga, colocou a pulga na mesa, e ele dava um murro na mesa e dizia assim: pula! E a pulga pulava. Aí ele pegou e fez o seguinte: ele arrancou uma perna da pulga, gritou pula e deu um tapa, e a pulga pulou, meio com dificuldade, porque tinha perdido uma perna, mas pulou. Ele então, com uma pinça, arrancou a outra perna da pulga, gritou pula e deu um murro na mesa, e a pulga, um pouco mais de dificuldade, ainda pulou. E assim ele foi tirando cada uma das pernas da pulga, e dava um murro na mesa e gritava pula. E a cada vez a pulga pulava. Finalmente a pulga só estava com uma perna. Tirou 5 pernas da pulga. Ele gritou pula. E só com a perninha a pulga ainda se mexeu da mesa. Ele então foi e tirou a última perna da pulga. Já não tinha mais nenhuma perna. E aí ele deu um murro na mesa e gritou pula. E a pulga não conseguia se mexer. Ele, segunda vez, bateu na mesa e gritou pula. E a pulga não se mexia. Bateu a terceira vez, agora com toda a força, e gritou com toda a força dos pulmões dele: pula! E deu um murro na mesa. E a pulga parada estava, parada continuou. Então ele anotou na sua cadernetinha de anotações: depois de muitos experimentos, cheguei à conclusão de que pulga sem pernas é surda. A gente ri, mas nós fazemos a mesma coisa, sabia? Na busca da nossa felicidade, a gente diz assim: eu vou arrancar a bebida da minha vida. Aí arranca a bebida para ver se eu sou feliz. Mas não é feliz. Eu vou deixar de mentir, porque no dia que eu deixar de mentir eu vou ser feliz. Aí a gente arranca outra coisa da nossa vida, aí deixa de mentir, mas não é feliz. E a gente vai fazendo coisas na vida, achando que de alguma maneira, por mais que a gente faça, a gente ou vai encontrar a felicidade. Eu vou passar a dar o dízimo, porque aí a felicidade chega. Aí o dízimo não é. Eu vou fazer a campanha das 7 semanas de oração, e aí eu vou ser feliz. Faz a campanha das 7, não deu certo. Aí eu vou fazer as das 12. Fez a campanha das 12, não deu certo. Porque não é nas 12, é a semana das 40 semanas de Daniel. Aí eu vou ser feliz. Aí faz as 40 semanas de Daniel, não é feliz. Aí a gente anota nas nossas cadernetinhas de anotações. Não é isso que me faz ser feliz. É tanta comédia como é a comédia do cientista que eu acabei de contar para vocês. Talvez nós estejamos fazendo o experimento errado. Ou talvez nós estejamos olhando para a felicidade por um ângulo errado. Vamos ver o encontro que Jesus teve com esta mulher samaritana. Vocês sabem que muito da Bíblia, muito dos evangelhos, era Jesus conversando com pessoas. Aliás, a maior parte dos evangelhos não era Jesus dando ensinos. A maior parte dos evangelhos não era Jesus dando sermões.
Os sermões de Jesus foram poucos. A maior parte dos evangelhos é Jesus conversando com as pessoas. Alguns dos encontros que Jesus teve foram encontros não planejados. Como, por exemplo, o encontro que ele teve com uma viúva que ia enterrar o seu único filho da cidade de Naim. Aquele encontro não tinha sido planejado. Por acaso ele ia entrando na cidade e por acaso ela ia saindo. Em outras circunstâncias, os encontros de Jesus foram provocados por outras pessoas. Por exemplo, Jesus se encontrou com um homem que era coxo, que era paralítico, e o encontro de Jesus com este paralítico se deu não por iniciativa do paralítico, mas por iniciativa dos amigos que levaram este homem até o teto de uma casa, destelharam a casa e desceram o homem até a presença de Jesus. Houve momentos em que Jesus se encontrou com algumas pessoas, porque as pessoas procuraram Jesus. Como é o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela foi que procurou Jesus. Ela que saiu de casa para ir procurar Jesus. Ou o encontro que Jesus teve com a filha de Jairo. Foi ele, Jairo, que saiu em busca de Jesus. Foi ele, Jairo, que foi procurar Jesus para que a sua filha, que estava doente, que estava perto de morrer, fosse salva, fosse ressuscitada e fosse curada. Mas houve encontros em que quem provocou o encontro foi o próprio Jesus. Ele é que foi em busca da pessoa. E aqui nós temos o exemplo de um encontro que Jesus teve com uma mulher em que ele é que foi procurar essa mulher. Porque no versículo de número 4, se os irmãos prestarem bastante atenção, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Por que Jesus tinha que passar por aquela cidade? O texto não deixa e nem fica esclarecido o porquê que era necessário passar por ali. Principalmente porque nós sabemos que judeus e samaritanos não se davam bem. Ora, os judeus evitavam aquela estrada, porque era uma estrada perigosa, era uma estrada em que assaltantes samaritanos ficavam de tocaia para pegar judeus, para assaltar judeus. Por que era necessário Jesus passar por aquela cidade? O texto não deixa claro por que era necessário. Será que era necessário ele passar ali porque ele queria se encontrar com essa mulher? Ele queria que esta mulher, entre aspas, encontrasse o seu destino. Nós sabemos a hora do encontro. Era por volta do meio-dia. Meio-dia, naquela região da Palestina, o sol é causticante, é inclemente. Eu já estive lá. O sol chega a arder na pele da gente. É asfixiante. E Jesus já tinha andado cerca de 50 quilômetros de Jerusalém até aquele poço, até aquela cidade. Era uma cidadezinha pequenininha, chamada Sicar. E na forquilha, no pé da forquilha dessas duas estradas havia um poço. Era um poço conhecido. Era uma espécie de fonte de água. Lá naqueles dias não havia água encanada, não havia chafariz, mas havia um poço, que era o poço que supria aquela região, e era um poço já secular,
séculos e séculos, porque tinha sido um poço cavado por Jacó. Era conhecido como o Poço de Jacó. Era por volta do meio-dia, os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus estava sozinho. E havia, obviamente, naqueles dias, uma barreira entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher num lugar solitário, só os dois, já é uma barreira. Já é uma dificuldade quebrar o silêncio. Qual foi o homem que ainda não entrou dentro de entrou num elevador com uma mulher e não fica aquele ambiente constrangedor? Só você e uma mulher dentro do elevador. Você não sabe se você olha, se você deixa de olhar, fica assim meio encabulado, ela também fica encabulada, você não tem para onde se voltar. Será que ela está achando que eu estou sendo gaiato? Ela fica pensando, será que ele está pensando? Fica aquele ambiente horrível. Os homens sabem do que eu estou falando e as mulheres também. Jesus estava lá, chega essa mulher, já fica um ambiente meio esquisito entre ele e ela, e principalmente porque ela era samaritana e ele era judeu, mais esquisito ainda. O que foi que Jesus viu nesta mulher? Será que ele já conhecia a história de vida dessa mulher? Será que Jesus sabia da reputação dessa mulher na cidade de Sicar? Nós não temos, o texto não diz nada. Mas nós sabemos que Jesus provocou a conversa. Disse, mulher, me dá de beber. Ela se assustou. Ela falou, como? Como que você, sendo judeu, pede a mim, mulher, samaritana, de beber? E aí Jesus disse, mulher, se você soubesse quem que está te pedindo água, você é que pediria, porque eu tenho água viva para te dar. A mulher disse, mas você não, esse poço é fundo. Você não tem como tirar a água dele. Jesus disse, não, mulher, a água que eu estou te falando não é água desse poço, porque quem beber desse poço volta a ter sede. A água que eu tenho para te dar é outro tipo de água. É uma água que quem bebe dela nunca mais terá sede. Pelo contrário, dela vai sair uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher disse, pois eu quero dessa água. Quem não quer? Eu quero dessa água, porque eu não quero nunca mais voltar aqui para beber essa água. Jesus disse, antes de você beber dessa água que eu tenho para lhe dar, vai e chame seu marido e vamos conversar. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, você disse a verdade. Porque você já se casou 5 vezes e você está vivendo com um homem, o 6º, que nem seu marido é. Aí ela mudou de assunto. Ela disse, eu estou vendo que o senhor conhece da vida dos outros. E como o senhor sabe da vida dos outros, é profeta, me resolva uma questão. A questão é a seguinte, qual é o lugar certo para se adorar? Porque nós, samaritanos, adoramos em montes. E vocês, judeus, têm o templo que fica na cidade. Qual é o lugar certo? É no monte ou é na cidade? O lugar certo de se adorar? Jesus disse, mulher, você não sabe do que você está falando, a salvação vem dos judeus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai chegar um momento em que nem vai se adorar nem em monte e nem em cidade. Porque Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aí ela disse, eu sei que tu és, eu sei que és profeta, mas eu queria saber o seguinte, o Messias, o Cristo, nós só vamos entender essas questões complicadas quando ele vier. Jesus disse, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. E quando ele disse isso, a mulher deixou o cântaro d'água que ela tinha, o vaso de água, na beira do poço, e saiu correndo para a cidade, gritando. Foi a primeira evangelista do Novo Testamento, mulher.
Primeira evangelista mulher do Novo Testamento. Aqueles que não creem na mulher no ministério, está aqui uma. Que ela já saiu anunciando para toda a cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo? Será que não ele é o Cristo? E toda a cidade se reuniu para ouvir Jesus pregar o evangelho para eles. Deixa eu falar algumas coisas sobre essa mulher, porque ela pode desvendar para nós a chave da felicidade. Primeiro, nós sabemos que ela só podia ser uma mulher muito infeliz. Muito infeliz. Uma pessoa que já casou 5 vezes. É uma pessoa que passou por 5 separações. Quem aqui é separado sabe o que eu estou falando. Diz que quando a gente vive e convive com uma pessoa, quando a gente se casa com uma pessoa, é como 2 folhas de papel que a gente põe cola numa e noutra e deixa secar. No dia que você for rasgar e separar essa folha, nunca mais você separa inteirinha as 2 folhas. Sempre fica pedaço de um no outro. Uma separação é um trauma. Qualquer separação, seja por divórcio ou seja por morte. As viúvas sabem o que eu estou falando. Pois essa mulher passou por 5 traumas profundos. Ela era infeliz, muito infeliz. Mas parece-me que ela não era consciente do tamanho da infelicidade dela. Henry Thoreau dizia que a maioria das pessoas vive uma infelicidade silenciosa. Sabe o que é uma felicidade silenciosa? É uma infelicidade da qual eu não estou consciente. É possível você ter uma infelicidade e você não ser consciente dela. Por quê? Porque nós arranjamos meios de dissimular, de colocar anestesia, analgésico em cima dessa infelicidade. Nós tratamos as nossas infelicidades com aspirina. E as aspirinas com as quais a gente trata a nossa infelicidade, muitas vezes são um hobby, trabalho. Tem gente que dissimula a sua infelicidade trabalhando, porque aí não pensa. Tem gente que dissimula a sua infelicidade comendo, fica gordo e não sabe por que é. Aí o médico diz assim: isso é ansiedade. Não é ansiedade, é você querer compensar a sua infelicidade com outro prazer, que é o prazer da comida. Tem gente que dissimula a sua infelicidade bebendo. Tem gente que dissimula a sua infelicidade indo para prostíbulo. Tem gente que dissimula a sua mostrando-se importante, dirigindo um carrão, ou se mostrando vaidoso. Dissimula, engana a si mesmo. E esta mulher parece-me que estava enganando a si mesma. Na vida cotidiana, trabalhando ali normalmente. Era uma mulher infeliz, mas não era plenamente consciente da sua infelicidade. Porque ela não está na beira do poço chorando, ela não está na beira do poço se escabelando, ela está na beira do poço trabalhando. Nós só vamos saber o tamanho da infelicidade dessa mulher quando nós começamos a conhecer o histórico de vida dela. Mas o que é interessante é que Jesus sabia. Porque quando a mulher disse assim: eu não tenho marido, Jesus disse: você falou a verdade. Ele conhecia a vida daquela mulher.
Então deixa eu dizer para você, amigo, deixa eu dizer para você, mulher, Jesus conhece o seu interior e conhece os segredos da sua alma, e Ele conhece os choros e os traumas, Ele conhece todas as vezes, e Ele ouviu todas as vezes que você chorou de madrugada, com a cara enterrada no travesseiro para ninguém ouvir o seu choro. Ele ouviu e estava com você quando você vinha dirigindo talvez na marginal, e escapou uma lágrima aqui ou uma lágrima acolá, e você diz assim para você mesmo: eu não quero que ninguém saiba o tamanho da minha infelicidade, mas Deus está sabendo, porque Deus conhece você até melhor do que você mesmo. Segundo, sobre essa mulher nós sabemos uma outra coisa, é que ela era uma mulher religiosa, aliás, muito religiosa. Ela não era ignorante de Bíblia, ela não era analfabeta de religião. Ela tinha perguntas interessantes, as perguntas que ela fez. Senhor, uma dúvida teológica. Qual é o lugar certo de adorar? Era mais ou menos como se um católico chegasse aqui para mim e dissesse assim: Pastor Ricardo, me responda uma coisa. Me responda uma pergunta teológica sobre a Igreja Católica. Qual é a sua opinião sobre os escritos de São Tomás de Aquino? Uma pergunta. Ela fez uma pergunta. Qual é o lugar certo de se adorar? Ela sabia detalhes da religião, detalhes técnicos. Era uma mulher religiosa. E aqui está mais uma chave para entendermos o segredo da felicidade. É que religiosidade não resolve o problema da felicidade. Estão entendendo? Você pode ser religioso. Aliás, algumas pessoas religiosas que eu conheço não são felizes. Aliás, alguns dos lugares religiosos por onde eu andei são lugares de profunda infelicidade. Deve ser por isso que Jesus gostava muito de conviver com pecadores e pouco com os fariseus. Porque no ambiente dos fariseus era difícil. Você já imaginou você conviver com um fariseu? É horrível. Religioso, mas horrível. Terceiro, essa mulher era uma mulher muito sincera. Ela não é uma mulher mentirosa. Sincera. Aliás, é uma dessas mulheres que eu tenho um grande respeito por mulheres sinceras. Não tem falsidade na fala dessa mulher do começo ao fim. Quando Jesus diz assim: vai e chama teu marido, ela não podia ter dado uma desculpa esfarrapada? Quando Jesus disse assim: vai e chama teu marido, ela podia ter dito: não, hoje é meio-dia, isso é hora de trabalho e tal, vamos marcar para uma outra hora, saiu de lisinho. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou a verdade. Como é que essa mulher teve vitória com Cristo? Em primeiro lugar, essa mulher acumulou. Vamos ver, antes de vitória, antes de vitória. Vamos ver como é que a infelicidade entra no coração de uma pessoa que é sincera, religiosa e é profundamente infeliz. Primeiro, ela acumulou frustrações. Da onde vem a infelicidade? A infelicidade vem do acúmulo de frustrações. Você sabe como é que uma pessoa fica infeliz? Quando a pessoa permite que a frustração se acumule
em camadas, uma em cima da outra. Isso é o acúmulo de frustrações. O que é a infelicidade? É o acúmulo de frustrações. Você pode se frustrar uma vez e não ser infeliz. Mas se você se frustrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 30, 40, você fica infeliz. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso no livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você espera uma coisa, não acontece. Espera uma coisa, não acontece. Espera uma coisa, não acontece. Aí você adoece o coração. Então, por que é que essa mulher é infeliz? Porque ela viveu 5 maridos tentando viabilizar relacionamentos e não conseguiu. Deixa eu dizer para vocês como é que acontece a infelicidade na nossa vida. Eu tive vários amigos. Um amigo me frustrou, outro amigo me frustrou, outro amigo me frustrou, outro amigo me frustrou. Aí eu chego a uma idade na minha vida que eu digo assim: eu não terei mais amigos, eu vou usar as pessoas. Porque todo mundo me usou. Vou lhes dar outro exemplo dentro de igreja evangélica. A pessoa diz assim: eu fui na igreja A, B, C, D, E, F. Foi só pastor me decepcionando. Sabe de uma coisa? Eu não terei mais uma igreja. Eu vou agora usar as igrejas. Eu vou no culto que bem me convier. Eu assisto à igreja que eu achar melhor. Mas eu não me envolvo mais. Quantas pessoas chegaram aqui na Bethesda dizendo assim: pastor, eu estou chegando, mas olha, não conta comigo. Eu vou me sentar e assistir os cultos. É a mesma lógica dessa mulher. Eu já tive 5 e o 6º não vai ser mais meu marido, não. O 6º é apenas um caso que eu quero ter. Então eu não vou mais ser membro de igreja nenhuma, não. Eu vou ter um caso com a Bethesda. O acúmulo de frustrações pode levar uma pessoa a agir em relação à vida com desdém. Segundo caso, por que essa mulher era tão infeliz? Essa mulher era tão infeliz porque ela acreditava que a felicidade aconteceria por mágica. Quando Cristo fala assim: mulher, se tu soubesse, eu te daria água viva, e uma água tão maravilhosa que ela se faria em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você sabe o que a mulher disse na mesma hora? Eu quero água. Eu quero. Não seria maravilhoso se eu desse um gole dessa água e tchan, 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 minha vida fosse feliz? Eu vou na Bethesda, o pastor disse que vai orar pela felicidade. Ele vai impor a mão na minha cabeça e eu vou sair do culto feliz. Aleluia. Nenhum ritual substitui o que é processo. Felicidade não acontece por ritual. Felicidade acontece por processo. Não é no estalar de dedo que você sai feliz de um culto. É um estilo de vida que você vai adotar. É uma visão de mundo que você vai ter a partir de agora. São valores que você vai ter que incorporar na sua vida. Que tem gente que pensa assim: pastor, ora por mim. Vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida de hoje para amanhã? Talvez não. Talvez de hoje para amanhã o que vai acontecer é apenas uma mudança de vista. O que você vai ver? O mundo vai continuar o mesmo, você só vai olhar para o mundo diferente. E mudança mesmo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3:18,
que nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Mudança mesmo, eu acho que nós só vamos começar a ver daqui uns 6 meses. Porque você vai ter que colocar valores na sua vida, tem disciplina de vida, você vai ter que abrir mão de certas e determinadas coisas, você vai ter que alargar a sua visão para outras coisas, você vai ter que negar si mesmo em algumas coisas, isso leva tempo. Não, pastor, eu quero já agora, faz uma oração rápida aqui, que eu quero resolver já e amanhã eu quero cuidar da vida. Não é assim. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. É todo dia. Vamos começar uma nova jornada de vida. Ninguém vira um bom marido, o pastor impondo as mãos. Pastor, impõe as mãos. Quando Jesus disse para a mulher, eu tenho uma água viva para você beber, a mulher pensou que era o seguinte, eu tomo um gole, ai que maravilha, aleluia, pronto, resolveu tudo, vou ser feliz. Mas Jesus disse, não mulher, pera um instantinho, é água viva, mas você vai ter que chamar o seu marido, e trazer o marido aqui, porque nós vamos ter que resolver um monte de problema na sua vida. Reino de Deus é sim um milagre, mas o reino de Deus é também um processo. Você diz assim, eu quero ser feliz, pastor Ricardo, seja bem-vindo à escola. Nós vamos aprender preceito após preceito, obediência após obediência, dia a dia, incorporando os valores de Deus, até que a gente possa dizer, sou feliz com meu Deus, meu Senhor. Por que essa mulher era infeliz? Ela era infeliz porque ela vivia uma vida desintegrada. Vivia desintegrada. O que é ser desintegrada? Desintegrada é que ela tinha uma vida errada em casa e tinha uma vida religiosamente certa. Como é que uma pessoa é infeliz? Quando ele se rasga por dentro. Santidade vem da palavra integridade. A mesma palavra hebraica para santidade é integridade. Sabe o que é integridade? É ser inteiro. Quem vive uma vida rasgada não é santo. Ser inteiro significa que eu sou aqui, o que eu sou lá. O que sou lá, sou acolá. O que sou acolá, sou além. Eu sou uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira é uma pessoa que não é rasgada por dentro. Não tem duas caras, não tem dois estilos de vida. Porque tem gente que tem dois estilos de vida. E aí diz assim, eu não sei por que eu sou tão infeliz. Sabe por quê? Porque você não consegue viver uma vida inteira. Sua vida é rasgada. Você vive dissimulando. E mente para encobrir outra mentira, e chega um momento que você não sabe mais o que é verdade, nem você mesmo. De tanto mentir, de tanto enrolar, e de tanto que você não sabe mais. E essa mulher estava com a vida rasgada. Sabe por que ela estava rasgada? Porque ela conhecia os valores religiosos, mas esses valores religiosos não aplicavam à vida dela. E em quarto lugar, essa mulher era infeliz porque ela tinha uma relação com o sagrado que era técnica. Ela tem questionamentos religiosos, mas eles são todos impessoais. Você vê que ela fez algumas perguntas para Jesus, mas as perguntas que essa mulher fez para Jesus, nada dizia a respeito à vida dela. Era tudo sobre doutrina. Era tudo sobre alguma coisa técnica da teologia. Por que você quer saber disso? Qual vai ser o uso da verdade, dessa verdade, na sua vida pessoal? Você sabe por que a gente às vezes quer saber teologia, doutrina. Mas a doutrina mais importante que nós devemos saber não é a que diz respeito a assuntos técnicos da religião. A doutrina mais importante que nós devemos saber é a doutrina que diga respeito a assuntos da minha vida pessoal. O que é que isso tem a ver comigo?
que tem isso a ver com os meus valores? Porque pessoas desestruturadas não gostam de confrontos pessoais. Elas preferem se ater em generalidades. É fácil conversar sobre generalidades. Vamos discutir o efeito estufa no planeta Terra. Vamos. Contanto que você não mexa comigo. Quero mexer com os valores seus de honestidade, de integridade, de verdade. Não. Vamos resolver aqui. Qual é o lugar certo para se adorar? É no monte ou é na cidade de Jerusalém? Vamos discutir esses assuntos que são muito mais interessantes de Jesus. Como foi que Cristo apontou o caminho da felicidade para essa mulher? Primeiro, Jesus atiçou desejos que estavam escondidos na alma dela. Ela tinha desejos. Jesus disse assim: mulher, eu tenho uma água. Isso na linguagem do marketing chama-se teasing. Só dê uma cutucadazinha. Eu tenho uma coisa aqui para você. Qual foi o pai que ainda não fez isso com o filho? Diz assim: eu tenho uma surpresa para o Natal. Aguça. Deixa de água na boca. Deixa essa mulher com faz ela lembrar os desejos que ela está colocando debaixo, que ela está tentando suplantar. Deixa essa coisa aflorar. Ela tinha desejos escondidos, anseios, que ela não sabia trabalhar esses anseios, ela não sabia como resolver essas necessidades. Ela vinha jogando essa coisa para um canto da alma. E aí Jesus traz esses anseios para essa mulher de volta, dizendo: mulher, se você tem anseios, e os seus anseios mais profundos, tem um que pode satisfazer esses seus anseios mais profundos da alma. Aquilo que você pensava que nunca poderia existir, tem um que pode fazer eles acontecerem. E que você nunca vai se decepcionar com ele. Pelo contrário, vai sair da sua alma uma fonte de alegria que salta para a vida eterna, e é Deus este que satisfaz os desejos da nossa alma. Aquela mulher estava se acostumando a pegar água, trabalhar, aceitar que o fluxo da vida levasse simplesmente para frente, até morrer, usando e sendo usada. E aí Jesus disse: não, tem uma água que quem bebe dessa água nunca mais tem sede, mulher. Você pode sonhar de volta. Você pode sonhar em ser amada por um amigo que é mais achegado do que o irmão. Você pode sentir o colo de um que nunca vai abusar de você. Você pode sentir segurança da companhia de um que nunca vai deixar você na beira do caminho. Você pode se sentir querida e amada, sem nenhum objetivo por detrás desse querer ser amado. Isso vai trazer em você uma alegria. Você vai poder voltar a sonhar, rir, cantar. Você vai voltar a ser uma pessoa inteira, porque há alguém que ama você. E esse alguém vai manifestar o amor dele no seu coração. A Bíblia Sagrada diz: é o Espírito Santo de Deus que é derramado pelo amor que Deus tem por nós nos nossos corações. Segundo, Jesus chamou essa mulher a se reintegrar, trazer a vida de novo junto. A vida dessa mulher era como água e óleo dentro de uma garrafa. Ela tinha a vida religiosa e tinha a vida pessoal. E o Senhor diz assim: eu quero costurar essas duas coisas, quero misturar essas duas coisas. Eu quero fazer com que a sua vida religiosa tenha efeito na sua vida particular. E eu quero que a sua vida particular se enfronhe na sua vida com Deus. E quando essas duas coisas acontecerem, mulher, você vai ser feliz. Que você vai ver que Deus não é apenas um detalhe técnico de religião. Deus é um companheiro amoroso e bom. E quem conhece Deus sabe o que eu estou falando. Vai chamar o seu marido? Porque no dia que você chamar o seu marido e resolver essa sua vida, você vai aprender a viver agora. Viver
tendo uma conexão e achando o seu nexo em Deus. E quem vive conectado e achando o seu equilíbrio em Deus é feliz, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e de toda a felicidade. É viver com Deus. Então, deixa eu dizer para você o seguinte: a conversão de um pecador é um milagre instantâneo. Acontece no estalar do dedo. E a construção desse novo homem ou dessa nova mulher, num santo de Deus, vai ser uma tarefa que vai levar a vida inteira, mas gloriosa. Porque de glória em glória, Deus vai nos transformando até que sejamos a imagem de Jesus, o Senhor. E em terceiro e último, como é que Jesus trouxe sentido à vida dessa mulher? Mostrando que Deus estava interessado nela, quando ela nem percebia que Deus estava interessado nela. A coisa mais linda da nossa felicidade é quando a gente descobre que Deus nos quer bem, antes da gente se dar conta. Ele já estava olhando por nós. Eu posso me lembrar da minha vida antes de me converter. Detalhes que mostram o cuidado de Deus com a minha vida. Alguém tem esse testemunho aqui de dizer assim: pastor, eu antes de me converter, hoje eu vejo como Deus já estava guiando a minha vida e cuidando de mim. Quem tem esse testemunho que se lembra? Olha quantas mãos. No cuidado de Deus por nós, antes mesmo da gente se dar conta. Jesus disse: mulher, eu estava te vendo, você tem mesmo 5 maridos, e o que você estava... Eu estava vendo também. E esse conhecimento que Deus tem da nossa vida pregressa não faz Ele rejeitar, faz Ele nos querer bem. Eu sou especial para Deus. Como é bom saber disso. Sabe o que é a felicidade? É saber que eu sou importante para alguém. Isso é ser feliz. Eu sou importante para alguém. E olha que alguém. Você é importante para alguém. Talvez você não seja importante para aquele safado do seu ex-marido. Talvez, mulher, você não seja importante para ele. Mas você é importante para um alguém que vale muito mais do que ele. Talvez você não seja importante para o seu pai ou para a sua mãe, que desdenharam e abandonaram você. Mas você é importante para um alguém que cuida de você e olha para você e está interessado em você. Você é importante para Deus. E Ele conhece a sua vida, mesmo quando você nem se dava conta que Ele conhecia. Ele já estava conhecendo e estava olhando e estava cuidando e estava amando você. Você sabe o que é ser feliz? É saber-me importante para alguém. Eu sou importante para o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.